Olá, arquitetos e futuros arquitetos! Estão preparados para mais um podcast? Hoje iremos comentar sobre um tema super interessante e polêmico, mas teremos reforço arquitetônico para este desafio. Tendo como nossa convidada Regina, arquiteta e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Unifaminas, nos contemplará nessa discussão sobre a ocupação de fast foods em praças e locais públicos da cidade de Muriaé. A nossa orientadora é a professora Natália, e os alunos que estão falando são Andresa, Nicolas e Samira. Ei, gente, tudo bem? Ei, tudo jóia? Oi, gente, Boa tudo tarde. bem? Olá, boa tarde. Vamos começar então a nossa gravação a respeito desse tema que os meninos desenvolveram. Qual que vai ser a nossa primeira pergunta para a nossa convidada? Regina, a gente queria saber de você o que você acha da relação do governo nessa questão. Então, boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Regina Varela, eu sou arquiteta e urbanista, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unifaminas. E eu sou conselheira de Minas. Eu vou respondendo as perguntas das meninas, espero esclarecer, né, os fatos. Então, sobre a atuação do governo nesse processo aí de licitações, processo de alvarás, né, emissão de alvarás, para permissão de uso dos espaços públicos, eu acho muito válido e importante, porque proporciona uma regulamentação, né, para que não fique assim, tudo disperso, mal localizado, mal elaborado. É bom ter uma regulamentação do governo, sim. E, geralmente, essa regulamentação é municipal, porque afeta a cidade diretamente. E quem está na gestão disso é o prefeito. Então, ele passa, né, para secretarias responsáveis. Em Muriaé, as secretarias responsáveis são 3, porque afeta diretamente a Secretaria do Meio Ambiente, né? Meio ambiente não é só natureza, né? É todo o nosso espaço de convívio. Então, o convívio do ser humano, né, também é afetado. Por isso que passa pela Secretaria de Meio Ambiente. Pela Secretaria de Obras, porque a localização desses espaços de fast food, ela tem que ser autorizada pela Secretaria de Obras. E também passa pela Fundarte, que é uma fundação de cultura e arte de Muriaé, que é responsável pelo patrimônio de Muriaé. Então, dentro do patrimônio cultural, histórico, artístico, municipal, existem espaços que são tombados. E nesses espaços onde o fast food vai atuar, precisa ter uma análise dessa fundação, através de seus conselheiros, para ter essa permissão ou não, né? Então, eu acho muito importante a atuação do governo nessa área, uma vez que ele regulamenta. Em Muriaé, nós temos 2 formas interessantes de regulamentação, né, que as outras cidades poderiam copiar, né, e se inspirar. Por exemplo, a gente tem os módulos iguais, né, que são autorizados pela prefeitura para serem implantados nas praças. São projetos que foram elaborados sob a direção da arquiteta e urbanista Márcia Biso, na época, e ela fez esse projeto que foi replicado em vários locais em Muriaé. Então, isso traz uma uniformidade, e isso é interessante, sim, eu acho muito interessante. As pessoas, às vezes, reclamam que esse módulo não tem banheiro, mas isso é válido, porque se existe um fast food numa praça, esse fast food é para atender a população que mora naquele bairro, né?
Não é para ficar atraindo pessoas de outros bairros, é para atender quem mora por ali. Então, eu acho válido. Agora, isso é uma discussão que, né, se a população quiser levar adiante, ela deve levar isso para a Câmara dos Vereadores, né, para aprovação. Regina, é legal também a gente contextualizar, né, que em Muriaé, para quem não conhece, né, já que a gente vai cair na rede, né, no YouTube, é uma cidade que tem essa característica de ter fast foods, né, de ter esses quiosques nas praças, né, as praças estão muito associadas, né, eu lembro que na época de faculdade, né, eu não sou de Muriaé, né, mas frequento bastante aí, já na época de faculdade, aí há uns 10, 12 anos atrás, eu fui em Muriaé e já tinha essa característica, né, de ter os fast foods nas praças, né, que eu achei muito interessante, que não é uma característica que tem em Juiz de Fora, por exemplo, né, essa associação Sim. tem algumas praças, mas em Muriaé eu sinto que isso é muito mais forte. E em Muriaé, esse módulo, né, que foi criado, ele tem mais de 20 anos. Porque Olha que legal, eu não sabia. quando eu vim para Muriaé, que eu me formei e voltei para minha cidade natal, né, para atuar aqui, eu me formei em 99, em maio de 99, devido às greves da faculdade. Então, quando eu cheguei em Muriaé, eu fui contratada já em 2001 para trabalhar na prefeitura. E já existiam vários módulos desses implantados pela cidade nas praças. Ou seja, mesmo as pessoas ainda tendo crítica, é um módulo que está aí em funcionamento, né? E continua, ou seja, ele tem aí sua vitalidade demarcada pelo tempo, né? Sim, o projeto dele é muito bom, muito bacana. Ele não só agrega, né, fast food, mas também ele é utilizado, por exemplo, ali na Constantino Pinto, que é uma avenida central de Muriaé. Tem um amolador de alicates, facas e chaveiro, né, que é nesse módulo também. Fiz minha chave lá. Isso. E tem lanchonetes, tem hamburguerias, né, em toda a cidade. E é legal desse módulo também que acaba criando uma identidade, né? Não é bom quando a gente sai replicando isso em várias cidades idêntico, né? Mas isso sendo replicado numa mesma cidade, a gente identifica isso como uma identidade da cidade, né? Com certeza, professor. Isso dá muito com você, essa situação da relação do entorno, né? Que influencia de maneira positiva na economia. E aqui, acho que na nossa cidade tem muitos pequenos comércios e eu acho que a raiz, eu acho que a cultura da nossa cidade, das pessoas irem para praças, das pessoas sentarem em banco de praças para jogar ou para se divertir com os amigos, influencia muito. E eu acho que é a essência da nossa cidade. Muito bem, Nicolas, e acho importante essa fala sua sobre o entorno, né? Sobre a análise do impacto que isso causa no entorno, porque é uma lanchonete, é um amolador, né? Um chaveiro que foi autorizado pelas secretarias e tem uma identidade visual, né? Que foi programada. Isso é muito importante para o impacto no entorno. Outra coisa que você falou e que é importante também, Nicolas, foi sobre os bares colocarem as mesas nas praças. Aqui em Muriaé, no centro da cidade, na Praça João Pinheiro, Doutor João Pinheiro, ela recebe algumas mesas dos bares que ficam no entorno dessa praça. Essa praça é tombada, em seu entorno de tombamento existem esses comércios, é um comércio mais forte de Muriaé. E essas mesas nas praças são colocadas a partir, né, me parece que das 18 horas, e existe alvará para isso, existe uma permissão da prefeitura, fora aos sábados, que pode colocar mais cedo também, pode colocar na parte da manhã. Uma coisa interessante, que eu não sei se vocês sabem, né, se vocês já conhecem, é uma lei que na época que eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente, eu pude elaborar essa lei junto com assessoria jurídica, na época do senhor José Braz. Eu elaborei uma lei que era de permissão
de uso do espaço público pelo comércio local através da adoção de praças e jardins. Um dos bares que adotou uma praça foi o Broa, lá na Praça Nações Unidas. Então, ele era responsável pela manutenção da praça. Em troca, ele utilizava esse espaço público com as mesas dele. E foi muito interessante essa adoção. Tivemos também, na época, foi permitido pelo DENIT a adoção do Trevo da Gávea pela Toyota, que também mantém esse jardim, né, que não é, no caso de fast food, é uma venda de veículos, mas na época depois o DENIT não permitiu mais nenhuma replicação. Já na praça, na cidade, né, nas praças, a prefeitura tem essa autorização. E essa questão da adoção eu não sabia que tinha aí em Muriaé também, assim. Eu me inspirei numa lei que existe em BH, de adoção de praças, jardins, né, que eles põem uma plaquinha do comércio colocando a propaganda, né? E ali fica tão bonito que acaba você vendo aquela plaquinha e associando a coisa boa, né? Um jardim bonito te associa a coisas boas, então o comércio quer ser associado às coisas boas, né? E isso também acaba, né? Você vê que o Broa, hoje em dia, eu acho que é quase que como se o pessoal em Muriaé não pensasse no Broa sem a praça e a praça sem o Broa. Isso mesmo. E dentro ainda dessa autorização, né, do governo, né, municipal, nós temos os eventos de food truck, que são nas praças. O primeiro evento de food truck, o encontro de food trucks, foi em abril de 2018, foi lá no Cristo. E foi um evento muito grande, um evento muito bacana, que foi replicado depois. Nós tivemos eventos ali na Praça Coronel Pacheco de Medeiros, onde fica a antiga prefeitura, hoje é o museu. E isso já foi uma promoção do governo do Grego, né? Agora, mais recente. E foi pela Fundarte, foi elaborado pela Fundarte, sob a direção da Flávia Neves, que é uma arquiteta e urbanista que tem uma visão muito além, né? Sempre está acontecendo, né, esses eventos hoje, por aí. Ela tem uma visão cultural muito forte e tem trazido para Muriaé coisas fantásticas. Atualmente lá no Cristo existem também, todo mundo fala, vou pro Cristo. As pessoas vão para lá, agora tem um bar lá que serve porções, bebidas. E é muito interessante como um lugar, ele pode, um local, uma praça, ele pode ter vários tipos de formas e vários tipos de identidades. Como você falou no começo do mandato do Grego, teve os food trucks, então era relacionado a algo mais alimentação. Agora é mais para diversão de jovens, adultos, até mesmo crianças. E é impressionante como isso vai evoluindo e vai criando novas essências de novos lugares, como vários locais aqui em Muriaé, como lá perto da Praça da Barra, que tem e isso é muito da história de Muriaé também. Lá na Praça da Barra tem que são vários, é como se fosse casinhas, né, que tem vários restaurantes, mini restaurantes, e lá tem um churrasco do Jacaré. Aí todo mundo que vai na Praça da Barra não fala Praça da Barra. Eu vou lá no Jacaré, vou comer um churrasco no Jacaré. E eu posso falar para vocês, eu não morava aqui em Muriaé, morava em São Paulo, mas toda vez que eu vinha para Muriaé, eu ia para a Praça do Jacaré para comer um churrasco da Praça do Jacaré. Então, é muito da identidade do local que a gente está, eu acredito. Muriaé tem muito disso, de reunir as pessoas. Eu acho que é um conforto do mineiro, né? Sim, Muriaé tem muito isso, os mineiros têm muito isso. Essa praça que você falou,
ela se chama Carlos Drummond de Andrade. E ninguém fala Praça Carlos Drummond de Não, que Andrade. nome Fala, chique, gente. fala Praça da Barra, do bairro da Barra, ou fala Praça da Estátua do Trabalhador, que tem uma estátua grande lá, do Agora eu Trabalhador. associei qual Foi que é feita a praça. pelo artista plástico Sérgio, né? E é um ponto de encontro mesmo, principalmente da juventude. É muito forte mesmo né, a juventude utilizar esse espaço. No Cristo também, Nicolas falou aí, muito bem lembrado, no Cristo existe uma confraternização lá, eles marcam assim, às vezes um aniversário, às vezes um encontro de happy hour, né, do final do expediente. Agora com a pandemia fica mais complicado, mas o espaço público aberto e bem grande, ele é ótimo para ser utilizado. Minas, né, a gente está muito associado à praça, né, e comida, né? Se for falar em Muriaé, aí a comida tá pertinho da praça ali, ó, que você já, né, faz essa confraternização, o quê? Minas tem isso, né? Tem muito forte, né, gente, a comida mineira, né? Não só, no Brasil tem vários lugares, mas em Minas a gente é muito ligado a essa questão da alimentação. É onde a gente se encontra, tem que comer alguma coisa. Eu lembro quando eu ia visitar meus tios na roça, meus tios avós, né? Aí, tipo, cada um que parava era uma parada para tomar um café, comer um pãozinho, uma broa, um pão de queijo. Samira, você ia falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Ou foi só eu te cortando mesmo? Não, só eu comentar sobre o que você falou mesmo. Que o Muriaé é só coisa de comida mesmo. Eu ia ressaltar que eu, principalmente. Eu falo que em Muriaé eu não visito muitas coisas, não, mas tour gastronômico em Muriaé. Ai, é maravilhoso. Aqui em Muriaé tem também um espaço interessante, que não é um espaço público, né? Ele é privado, que é da dona Eudócia Canedo, que é a Vila Eudócia Canedo, parece que era a avó dela. Ali era uma vila de operários e foi tombado pelo Eu patrimônio. adoro aquilo ali, gente. Eu acho lindo. E tem vários restaurantes, né? Ali tinham 3, agora estamos com 2. Devido à pandemia, né? As coisas foram diminuindo. Mas é um espaço gastronômico, tanto é que ali já teve um restaurante que é do chefe Felipe Ramé, que está em BH, né, em São Paulo, ele é muito famoso, que é de Muriaé. Depois passou para o Henrique Varela, esse mesmo restaurante. E temos também, tinha o Reduto, tem o Casa da Vila, que é muito fantástico, e tem o Zaquena Yunis, né, que é um espaço de gastronomia, que saiu até nas revistas, né, o projeto de lá, feito pela Isabela Canedo. Regina, eu acho aquela vilazinha ali fantástica. Eu, quando cheguei em Muriaé, conheci aquele espaço, eu falei, gente, para mim parece que eu tô em Búzios. A Rua das Pedras, aquelas casinhas históricas. Aí você fala assim, gente, e esse espaço gastronômico também, né? Ela é muito assim, ela né, parou no tempo, mas não parou, né? Parou assim, visualmente, né? Ela tem. Parece que entrou num portal ali quando você entra naquela vila, né? Que atravessa de uma rua a outra, né? E eu espero que ela seja sempre preservada mesmo. Ela é fantástica. E é um conjunto, né, que é muito bacana, né? Porque a gente às vezes tem muito isso, às vezes individualmente, né? Mas ali a gente tem um conjunto importante. Um conjunto arquitetônico que se torna um espaço gastronômico, né? Exatamente. Eu acho muito bonita aquela ruazinha, eu acho muito bistrô paulista. Eu acho muito bistrô paulista. Pode falar, Samira. Como que a gente pode relacionar isso com o tema da arquitetura? Com a arquitetura? Isso. Ali é um espaço tombado, né, pelo patrimônio. Então, dentro da arquitetura, a gente pode relacionar dentro da preservação do patrimônio, né? E, além disso, ainda tem o projeto de interiores, né? Além do contexto onde eles estão inseridos, a gente tem o projeto de interiores que foi super bacana, todos foram feitos por arquitetos.
Aliás, esses restaurantes que são fortes em gastronomia, as pessoas se preocupam muito com o aconchego, né? Muito. O espaço bem projetado para que chame clientes, né? Eu falo muito com meus alunos que nós, arquitetos, somos responsáveis diretamente pelo sucesso do nosso cliente, pelo sucesso comercial dele. A gente tem que focar em elaborar o projeto de forma que vá trazer um benefício que ele espera. Não, claro que a gente não é responsável pela administração do local, né? Mas pelo espaço físico, por proporcionar o que o cliente espera daquele local, nós somos responsáveis. Nós temos que deixar bem claro para o cliente que aquele espaço não vai ser utilizado por ele, e sim pelos clientes dele. Então, a gente tem que proporcionar um espaço adequado para os clientes dele, né? Então, nós somos diretamente responsáveis, né, por essa arquitetura que deve ser pensada dentro dessa melhoria, né, e oportunidade de crescimento desse nosso cliente. E aí? Regina, então assim, voltando ao assunto dos impactos que isso causa, também temos pontos negativos também que isso pode ocorrer, né? Igual já tivemos vários. Como muita gente junta, sempre acaba causando até brigas, assim como já ocorreu em vários lugares aqui de Muré, até como no exemplo do Bar do Luiz lá em São Francisco, que hoje é proibido ter mesa lá. Não sei se voltou, chegou a voltar, mas não tem mais mesa por conta disso, de bastante briga que estava tendo. O que você tem a falar sobre isso? Esse evento foi lamentoso, né? Foi muito triste. É uma briga, né, de ciúmes, né? E acabou acarretando a morte de um jovem. Na verdade, o local não foi o causador, ele foi a cena, né? Foi o espaço que teve a explosão desse contexto, mas não foi o causador, né? Eu acho que está muito ligado à violência que as pessoas hoje em dia elas são muito inconsequentes, né? Tem muita criação, né, de pessoas que são inconsequentes. Eu acho que o importante é na educação das nossas crianças, principalmente nas escolas e nas casas, deixar claro a consequência, né, dos seus atos. Isso eu acho mais importante. Mas voltando ao nosso contexto, né, sobre as qualidades, né, que esses locais proporcionam e as consequências, eu diria que está mais relacionado ao impacto ambiental mesmo. Em Muriaé foi amenizado o impacto visual com esses módulos, né, que foram proporcionados. Mas o impacto ambiental, por exemplo, a gente tinha muito quando não havia uma fiscalização sobre o descarte, né, dos produtos. Por exemplo, eles pegavam o óleo queimado, né, que utilizaram e jogavam no pé das árvores, sabe? E isso era muito lamentoso, muito triste, porque a árvore sofria muito. E a árvore é um ser vivo, né? E eles pegavam o lixo, por exemplo, e descartavam de qualquer maneira, de forma que os animais de rua abriam aquilo e espalhavam pela rua fora. Então, causava os impactos negativos, sabe? Outras coisas eram, por exemplo, colocar as mesas à revelia pelas praças afora, sem um desenho, né? Sem uma forma de distribuição que não causasse o impacto visual. Então, isso foi diminuído através de fiscalização. Então, a prefeitura se colocou como responsável, que ela é,
para não acontecer mais isso, e isso foi muito importante para Muriaé. Às vezes Já também, às vezes é, quando também a gente aglomera, né, faz essas aglomerações em questão de ter esses espaços, o que pode acontecer também é a questão do barulho, né? Que às vezes pode incomodar determinada vizinhança e tal, mas Impacto sonoro. sim, até teve um evento que foi o Encontro de Food Truck, que foi na Praça Coronel Pacheco de Medeiros, que é tombada pelo patrimônio e onde era a antiga prefeitura, e teve um som muito alto até muito tarde, e ali existem muitas residências do lado direito, tem. principalmente nos edifícios novos. E isso foi ruim, foi um impacto negativo, porque as pessoas às vezes exageram na bebida, né? E ali não é um local assim aberto e distante de residências. Então, o que aconteceu foi que não fizeram mais o evento nesse local, né? Uhum. Procuraram outros locais mais distantes de residências para que isso pudesse acontecer de forma a impactar menos. É porque tudo que a gente faz na cidade pode impactar, né, de alguma forma, né, o entorno ali imediato. É lógico que sempre vai ter, né, igual a gente tem falado aqui, a questão positiva e o negativo, né? A questão também da gente ter esses usos diferenciados, esses quiosques, acaba trazendo um movimento que, dependendo da área, não ia ter, né? E quando a gente tem esse movimento, a gente pode ser, né? Mas normalmente também tem a questão da segurança envolvida, né? Que você sabe que você vai chegar em casa tantas horas, o quiosque ainda está aberto. Aí você fica tranquilo que você vai chegar em casa, tem um movimento na praça, por exemplo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Uma coisa importante é que favorece também o uso da praça. A pessoa vai ali para fazer um lanche, então você movimenta a praça, né? Movimenta o espaço público, porque tem algo para você fazer ali, além, né, de estar, né? Além do prazer contemplativo, você tem também uma forma de fazer um lanche, distrair, conversar, sentar, né, e conversar com as pessoas. Um impacto positivo também para a cidade em geral é o impacto financeiro, porque gera lucro, né? Gera empregos, gera mão de obra especializada, né? Então é muito importante o impacto financeiro para a cidade. Tanto é que na pandemia foi bem negativo, né? Ter fechado todos os bares, porque esse impacto, né, financeiro deixou de agir positivamente. Principalmente aí, né? Aqui em Juiz de Fora também tem essa característica que a grande parte da população depende desse setor, né? Que é o setor terciário, né? De comércio e serviços. E aí uma grande fatia aí da população dependendo desse setor, né? Então, Andresa, sua pergunta foi ótima e gerou bastante discussão. Aham. Outra coisa que eu ia Eu perguntar. também. Ah. Pode falar, depois eu falo, Não, pode mulher. falar, pode Eu falar. ia falar sobre a questão que, às vezes, nesse uso também da praça, acaba que se tem um comerciante ali, a pessoa quer que essa praça também fique melhor, né? Ela não vai deixar que aquilo fique muito depredado, acaba dando. Porque imagina se ela começa a ficar depredada, né? Suja, esquecida no tempo, ele com certeza vai diminuindo aí as vendas também, né? Então acaba que ele toma um pouco de conta, mesmo se ele não adota oficialmente. Isso, Então, eu ia falar realmente. mais ou menos ligado a isso, que tipo assim, que quando um bar tem essas mesas assim para fora, chama mais pessoas para poder ir no lugar e frequentar o local. Enquanto mais gente vai indo, as pessoas vão querer ir também. E eu acho que isso gera bastante lucro para eles. Uhum. Sem contar essa questão, né, da segurança, eu acho que tem muito a ver com isso. A gente passa numa praça que é totalmente aberta, descampada, não tem ninguém de noite. Não sei nem como a gente passa, passa correndo, né? Fecha o olho, É que é quase verdade. instintivo, né? Instintivo. Eu não vejo ninguém, vejo aquele descampado. Se tiver com uma luz, então, uma iluminação mais ou menos, aí. Mas se você vê um quiosque em funcionamento, se tiver uma pessoa lanchando, mais o dono do quiosque, você já fica, ufa, tô chegando em casa, tô tranquila. Já tem alguma pessoa ali, né, que você sabe que é de bem, né, então. É, que você às vezes já fez até uma amizade, né? Passa ali todo dia. Eu tenho Porque uma pergunta para Regina.
Sim. Em relação agora que a nossa cidade foi contemplada com a reforma de algumas praças, eu queria que você pudesse dar uma dica para os arquitetos e para os futuros arquitetos que às vezes pegaram projetos para fazer coisas em relação à praça, sabe? Perto de praças. O que você poderia falar para gente? Então, essa pergunta é ótima, porque também é algo que eu levo para a sala de aula na disciplina de paisagismo. Gente, vocês já observaram que quando uma praça ela é reformada, né, ela fica bonita e usual, né? O entorno dela, as pessoas sentem o seu espaço, né, o seu bem imóvel, né, valorizado. Vocês já notaram que pelo menos eles pintam a casa? Quando há uma melhoria urbana, que seja em espaços que são públicos, existe uma melhoria urbana dos espaços privados. Então, para nós arquitetos, é muito bom ter uma praça reformada, porque o seu entorno, ele vai sentir falta de estar ao nível dessa praça, entendeu? E as pessoas vão contratar os arquitetos, né? Claro, para poder melhorar. Eu gosto muito de dar o exemplo da Praça São Paulo, que quando eu trabalhava na prefeitura, há mais ou menos 15 anos atrás, eu fiz o projeto de reforma da Praça São Paulo. Foi no governo do Odilon Carvalho. Na época, eu fiz esse projeto de forma que eu ensino para os meus alunos até hoje, que é aplicar questionários na comunidade, levar o projeto até a comunidade para aprovação pela comunidade. Na época, eles me pediram alteração do meu desenho, pediram para colocar a quadra do outro lado, longe da escola, para que eles tivessem identidade com a quadra, para que a quadra não parecesse ser do colégio, mas sim da comunidade. Aí eu fiz esse atendimento a eles, troquei o meu projeto, virei para o outro lado, coloquei o parquinho do lado da escola, e na época tinha os moradores em volta da praça que ficaram apaixonados com a praça e cuidavam dela. Tinha uma mulher que se chamava, me parece que Ivana, ela tinha a chave do parquinho e ela vigiava para que só Ela crianças era tomadora. pequenas Tomadora ela de tomava conta. conta mesmo, ela só deixava criança pequena usar o parquinho, porque foi uma conquista, sabe? A reforma da praça foi uma conquista da comunidade. Era difícil ter alguma praça reformada, porque o governo federal não investia muito nisso. Então, soltar verba para isso era muito difícil. Então, foi uma conquista. Aí, depois disso, ali só tinham casinhas pequenas e mais velhas, sabe? Depois disso, tinha até um terreno enorme do lado da praça que era abandonado, tinha nada nele. Atrás tinha uma casa. E eles foram vendendo e foram brotando edifícios. Então, eu fiquei muito feliz com o meu projeto, porque eu vi que ele trouxe para aquele espaço um desenvolvimento, né? Então, as pessoas queriam morar ali. Então, os edifícios foram brotando e vendendo bem e rápido os apartamentos, porque as pessoas queriam morar ali perto da praça, né? Além de, claro, ter outros contextos, não é só a minha praça que trouxe, né, esse atrativo, mas ela foi fundamental. Ela fez parte dessa Fez mudança, né? parte. E nessa gestão agora, eles viram que, puderam observar que, né, o governo federal abriu os olhos para isso. E o espaço público bem projetado, bem reformado, bem mantido, né, ele atrai as pessoas para perto. O importante também é elaborar um projeto com a comunidade, é que essa praça vai ser mais bem conservada, porque cria uma identidade dessa praça com a comunidade local e as pessoas ficam de olho, sabe?
e ela vai ser mais bem frequentada também, se ela for de interesse da comunidade. Então, se a comunidade quer muito uma reforma do espaço público próximo a eles, eles vão manter esse espaço público melhor, sabe? Vão ajudar a manter, vão ajudar a prefeitura a manter esse espaço público. Isso faz parte de uma pesquisa minha para o mestrado que eu fiz em Planejamento Regional e Gestão de Cidades, na UCAM, em Campos dos Goytacazes, e a minha pesquisa era relacionada a isso, que os bens públicos que foram elaborados por solicitação das comunidades locais, eles eram mais bem conservados. Então, eu fiz uma comparação entre a cidade de BH e a cidade de Ipatinga, que praticavam o orçamento participativo ininterruptamente no prazo que eu estava pesquisando. Eram só essas duas cidades em Minas que tiveram orçamento participativo ininterrupto. E fechei com esse projeto da Praça São Paulo e um outro projeto que eu tinha, que se chamava Hortas e Jardins nas Escolas, que também era uma identidade importante para a comunidade. Então, isso trouxe, né, para a minha pesquisa uma conclusão interessante de que, se fosse participativo com a comunidade, o local era mais bem conservado. Eu acho que uma palavra que a gente falou muito aqui nesse podcast desde o início foi a questão da identidade, né? Eu acho que quando a gente está falando de espaço público, né, tanto entender qual que é a identidade ou a vocação daquele local e gerar, né, esse senso de pertencimento da comunidade, é sempre o caminho mais interessante, né? Sem dúvida, o senso de pertencimento do espaço público, ele gera uma economia para a administração pública, porque existe um menor gasto com a manutenção desse espaço. A pessoa tem cuidado, né? Tem cuidado de manter, né? Até, né? Porque ela entende que aquilo ali, igual você falou, né? Da Praça São Paulo, quer dizer, foi um ganho. A pessoa tem orgulho de ter aquilo, ela toma conta daquilo. Sim, foi muito gratificante fazer esse projeto na época. E a gente, hoje em dia, né, quando a gente fala da questão dos fast foods, né, desses quiosques que a gente tem em Muriaé, em espaços públicos também, e a gente vai associando isso com a identidade da cidade, as características, acho que é importante, a gente nesse momento de que a gente está passando de pandemia, porque é inevitável, em algum momento a gente fala disso, ver como que é importante a qualidade dos espaços públicos, né? Como que faz falta, nesse momento é o lugar que é mais tranquilo de estar, né? Locais abertos, de qualidade. Então, quanto mais esses espaços a gente tem na cidade, melhor, né? Por diversos motivos, e nesse momento da pandemia, né, a gente observa que são os locais, né, que pela recomendação são os mais indicados, né, para você ter menos risco, né, de contágio, desde que sigam lá todos os afastamentos e tudo mais, e como que é importante, e dependendo da cidade faz falta, né, esses espaços. Sim, às vezes eles são mal apropriados, né? Os espaços de praça, eles devem ser respeitados. Por isso, muitas vezes, eles têm o entorno tombado, sabe? Para ter a sua delimitação preservada, para que ninguém use esse espaço para outras atividades, igual implantaram já escolas, posto de saúde, posto policial. Isso não é dentro do espaço de praça, né? Que é do convívio, né, familiar, né, do convívio da comunidade. Isso deve ser respeitado. E como que praça faz falta, né? Eu lembro quando eu era criança, eu morava num bairro que não tinha praça aqui em Juiz de Fora. Ele tem uma pracinha, mas está mais para uma rotatória. Sinceramente, ela só tem um ponto de ônibus, uns 3 bancos. Ela é muito pequena, ela tem só uns canteiros, mesmo assim, ela fica na frente da igreja para variar também, né? Mas como que fazia falta, né? Porque não tem esse espaço. Então, eu fui criada num bairro que as crianças brincavam, era na rua, né? Jogava bola. E depois, quando a escola que tinha lá, que era estadual, criou uma quadra, aí, às vezes, a escola emprestava a quadra aos sábados, né? Para jogar, porque não tinha esse espaço, né? De interação no bairro, né?
Depois passou um tempo, hoje em dia eles fizeram um parquinho para crianças próximo. Esse bairro ele vai desde o morro até próximo do rio. Aí eles fizeram um parquinho para crianças e tem que ver, tipo, desde o dia que colocou ali o quanto que é usado, para você ver a carência que aquele espaço tinha. E a interação da comunidade, ela precisa de um espaço. Aqui na Gávea, em Muriaé, nós não tínhamos, né, nada, né? Não tinha uma praça nem nada. Agora que foi feita a reforma da Lagoa, a gente tem um espaço bem bacana para ir. Então, antes, como a gente não tinha, a gente tem um espaço aqui que ele é público, mas é pequeno, sabe, para fazer coisas maiores. Então, a gente conquistou, nós da comunidade conquistamos esse espaço para a nossa associação. Então, a gente que mantém esse espaço muito apertado, né, porque depende do dinheiro pessoal, né, de cada pessoa, né? Então, a gente tem esse espaço que é da associação por uma lei também elaborada pelo governo dos anos de 2006, mais ou menos, e a gente adotou esse espaço e passamos a ter encontros lá. Eu lembro que estava tendo muito assalto no bairro, porque era um bairro muito abandonado, então nós passamos a fazer esses encontros da comunidade e se conhecer uns aos outros, e fizemos parte da rede de vizinhos protegidos, então é um olhando pelo outro, sabe? Então, quando a gente via alguma coisa estranha, um já alertava o outro, porque a gente criou amizade entre nós, né? E já chamava a polícia se via alguma coisa estranha na casa do vizinho, sabe? Passamos a nos vigiar. E isso foi muito importante para a nossa segurança. Então, esse espaço, ele trouxe essa importância para a nossa segurança. Ele é muito importante para nós, da comunidade, por causa disso. E ele acabou virando importante para a cidade, né, Regina? Ele não virou mais, né? Ele ampliou, porque, né, não é bem ali na Lagoa. A Lagoa, né, da Gávea foi outro espaço. Eu estou falando de um outro espaço pequeno que tem até mais próximo aqui da minha casa. Eu sei. Sei qual que é pequeno, ele é pequenininho, não é grande. Ele tem uma pequena quadra que a gente plantou grama para os meninos jogar bola, mas não é nem semi-oficial, tá? E um quiosque onde a gente fazia nossas reuniões da comunidade, da associação do bairro. E esse espaço fez a gente interagir. A gente interage hoje através de grupo de WhatsApp, através de reuniões que a gente faz. Não é por causa da promoção que esse espaço nos trouxe, sabe? Desses encontros. Olha, como que faz, né, a diferença ter esse espaço para a comunidade, né? É muito importante ter um espaço de convívio para que as pessoas se identifiquem, né, como do bairro, né? E é interessante também, porque acabou que eu fiz essa confusão aí com a Lagoa, porque é interessante também a gente ver as escalas que tem o espaço, né? Vai ter aquele espaço público, urbano, que vai ser para a comunidade mais próxima, né? Vai ter aquele maior que vai ter uma repercussão maior na cidade também. Por exemplo, a Lagoa, ela tem banheiros. Então, ela recebe pessoas de todos os bairros, né? A pessoa não tem que estar perto da casa dela para ir na Lagoa, né? Ali tem tudo, tem água, tem banheiro e sempre tem algum fast food itinerante, né? Que também recebe alvará para poder estar nesses locais. Ah, legal. Eu nunca fui na Lagoa, gente. Isso é um lugar. A gente falou que eu fiz o circuito gastronômico de Muriaé, mas a Lagoa eu ainda não fui. Depois da reforma, desde que ela foi inaugurada. Agora eu quero lançar um desafio para os alunos aí que estão participando. Existe uma característica da cidade de Muriaé que faz com que... Faz não, porque nós somos um povo mineiro, né? Mas se nós não fôssemos um povo mineiro de coração, nós seríamos bem fragmentados. Vocês sabem qual é essa característica que isola bem o povo da cidade de Muriaé? O cachorrão. Eu ia falar isso agora, Nico. Eu quero falar que você está dando aula para esses meninos. Não, eu estou falando.
Eu estou falando de uma característica que isola o povo de Muriaé, uma característica urbana que faz com que o povo de Muriaé seja isolado. E eles só não é mais isolado porque nós somos mineiros. Qual que é? Ninguém tem. Eu tenho uma ideia, mas também não sei Eu se eu tô quero Uma tentando. característica urbana. Sem ideia. Eu também O não tenho Rio ideia. também, Nicolas, também. O Rio de Muriaé, ele corta a cidade no meio. Além disso, a gente tem a rodovia, né? Nós temos a BR-356 e a BR-116. É verdade. Divide a cidade no meio, praticamente, né? Antes era no meio, mas agora até minha mãe conta a história de que ir do outro lado do rio buscar laranja, comprar laranja, era assim uma façanha, que eles pegavam uma barca e iam do outro lado do rio comprar laranja, porque laranja lima para a irmã, que só podia tomar laranja lima. Então era uma façanha ir do outro lado da cidade, sabe? Quase E missão impossível, Regina. e isso fragmentava o povo, né, de Muriaé, segregava, né? Só que nós somos mineiros, então a gente tem as nossas praças, tem os nossos fast food, onde a gente se encontra e acabou criando identidade. Porque né, a Minas tem essa característica, né? Igual a gente já veio falando, né? Cada espaço acaba tendo a sua, né? Mas a gente tem essa característica, né? De familiar, talvez, de encontros, né? De encontros em torno da comida. Eu vejo outras cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, que são fragmentadas e segregadas, que elas são mais frias, sabe? Elas não têm esse contexto que a gente tem familiar, comunitário, igual a gente tem aqui, mas eu acredito que seja pela nossa característica de mineiros. Gente, eu acho que a gente já está assim, caminhando para o fim. Vou perguntar aí se o pessoal tem mais alguma consideração, uma última pergunta para fazer. A Regina, se quer fazer alguma consideração. Vocês têm alguma dúvida sobre essas implantações de fast food, Muriaé, food truck? Vamos falar do Outubro Urbano? Outubro Urbano. Fala, Regina, do Outubro Urbano. Gente, que saudade! Ano que agora passado. tá intra casa, não sei nem como é que fala, intra-urbano, não sei, a gente tá preso. Poxa, agora é só online. Ano passado nós fizemos um evento do nosso curso de arquitetura e urbanismo, muito fera, que chama Outubro Urbano. Ele é um evento nacional e ele recebe uma promoção do CAU, né? Ele é promovido pelo CAU, MG, todos os CAUs, né? O F. Mas em Minas, né, o nosso CAU MG deu um apoio para nós para montar esse evento, foi super bacana. Nós fizemos um sábado inteiro, fechamos a Barão do Monte Alto em Muriaé, que é uma rua central de tráfego intenso, e fizemos oficinas com as crianças, oficina de máscara, de origami, de como é que chama aquele negócio? Slime. Teve palcos que os meninos cantaram, né? Os alunos Montamos um tocaram. palco, os alunos tocaram e cantaram, os alunos de arquitetura. Fizemos monumentos de intervenção, muito bacana, foi muito fera os monumentos de intervenção dos alunos do sexto período. E foi um calor humano fantástico que foi agraciado, né, e melhorado com os food trucks e com os fast food também, porque a gente teve a barraquinha de brigadeiros, a gente teve o chup-chup gourmet, nós tivemos cerveja de um food truck, tivemos esfirras de outro food truck, tivemos lanches, né, alguns lanches em geral diferentes que não tinham no comércio local. A gente tomou cuidado de oferecer coisas que não tinham no comércio local. E fechamos o evento ainda com a apresentação de dança dos alunos de arquitetura. Foi muito fervoroso, foi muito bacana. Esse ano, infelizmente, a gente não pôde reproduzir o Outubro Urbano Deus quiser, ano que vem.
Estamos de Se volta. Deus quiser, ano que vem, eu vou estar novamente produzindo esse outubro urbano muito fantástico. E nós tivemos patrocínios, né, de várias lojas de material de construção de Muriaé, parceiros, amigos que nos ajudaram, né, que promoveram o nosso evento, foi muito bacana. Está nas redes sociais, se alguém quiser ver as fotos, né, tá também no site do Unifaminas. E eu acho que o que fica, né, da nossa discussão de hoje, que acaba que quando a gente fala, né, dos espaços, né, de fast food, que na verdade são os quiosques inseridos aí no meio urbano, é que a gente não consegue desconsiderar, né, o urbano, né, também o entorno, né, E o e aí a gente calor, né, que esses fast food trazem, né? Porque eles agregam as pessoas, eles trazem pessoas para o espaço, então eu acredito que isso seja extremamente importante para ter movimento nesses espaços urbanos. e eu acho que outra característica também que a gente pode acrescentar de Muriaé, né? Para quem não conhece, já falei isso, eu acho, em outro podcast, todo mundo que me conhece sabe que a minha característica preferida de Muriaé é falar que é o quê? Que é quente, né? Então a gente tem esses espaços também em praças que normalmente possuem um microclima diferenciado, né? Por conta das árvores, porque a maioria das praças, né? Acho que quase todas de Muriaé são arborizadas, bastante arborizadas, né? Isso ajuda Então, também, né? A gente ficar num espaço que tem essa característica, né? De você estar num microclima mais agradável. Isso favorece essa interação fora, né? Dos espaços fechados. Professora, antes de finalizar, Natália e Regina, a nosso grupo quer fazer um convite para vocês. A gente quer convidar vocês para comer um cachorrão com a gente. Ê! Gente, Ótimo! envia por Sedex, por a Juiz de Fora, por favor. Vamos combinar. Quando as aulas voltarem, Natália. Gente, Quando as Verdade, aulas as aulas voltarem, a gente voltando. marca. Cachorrão português é Isso. famoso aqui em Muriaé, hein? É Nossa, verdade. Papaléguas. saudades do cachorrão. É importante falar que essas árvores, né, das praças, elas várias já tinham, né? Mas muitas foram proporcionadas no governo também do Odilon Carvalho, que teve um evento forte de plantio de árvores e adequação de árvores. Retirou várias árvores inadequadas, sim, porque elas eram inadequadas, mas no lugar delas plantou outras e fez vários eventos de plantio de árvores nos bairros também. Foi muito bacana essa posição desse governo. Ah, que bom, porque as praças aí eu acho muito arborizadas, assim, é uma coisa muito positiva, né? Porque tem a ver, e normalmente, né, com copas, né, mais densas, né? Densas. Uhum. E auxilia, né, nesse sombreamento ali embaixo, que é bem interessante. E vamos aguardar a nossa aglomeração para comer o cachorro Cachorrão, quente do num cachorrão quiosque, português. numa praça. Ó, tem também um cachorro quente maravilhoso na Praça Carlos Drummond de Andrade, né? Que é a Praça da Barra, a Praça da Estátua. Tem um cachorro quente lá maravilhoso Aquele eu também. ainda não consegui comer, eu quero falar, entendeu? Fica a dica. Quando eu fui um dia, não deu, estava fechado. Pois é. Ainda vou. Esse daí tá na lista. Tá na lista. Fazer um tour de cachorrão. Gente, eu acho que é isso, né? A gente vai finalizando. Agradecer a nossa coordenadora, Regina, por ter aceito o convite. Agradeço os alunos por terem aceitado esse desafio, né? Nossos alunos aí do segundo período, aceitar esse desafio de desenvolver um podcast, né? Junto comigo na disciplina de PAC. Muito obrigada, gente. Eu vou me despedir. Obrigada Nós pelo que convite. agradecemos. Obrigada a você, Natália. Valeu, gente. Muito obrigada. Agradecemos por tudo. Obrigada, Regina. Foi ótimo. Beijos. A Natália é uma das professoras que mais tira a gente da nossa zona de conforto. E isso Isso é ótimo. Verdade. E também a gente quer. Você veja, a Também a professora gente de quer falar. conforto que tira os alunos do conforto é maravilhoso. Aham. E também a gente quer falar para todos que estão ouvindo a gente no YouTube, para seguir a gente no Instagram, no nosso Instagram da turma, que é a Arte Arquitetura, nosso canal do YouTube, que é Arquitetura Cast. E agradecer mesmo vocês por toparem vir aqui
com a gente hoje. Obrigada, agradeço eu. Muito obrigada. Pessoal que está assistindo, esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque vai vir muita mais novidade. E fiquem ligados dos próximos podcasts que vão ser muito legais. Tchau, aí. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.